Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje vou mostrar uma lição evangélica que pode mudar a sua vida. Então deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Agora que você já fez tudo isso, bora para o vídeo. O título da lição é O Relativismo Moral. Texto áureo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24 ao 35. Primeiro tópico. Existe uma verdade absoluta, Jesus Cristo. Em nossa sociedade, o relativismo moral prevalece. Por isso, esta lição tem como objetivo principal mostrar a você que existe uma verdade absoluta, Jesus Cristo. O relativismo está impregnado em todas as camadas da sociedade e, por mais que se esforce, o homem jamais conseguirá pagar a verdade absoluta, cuja maior expressão e o Senhor Jesus Cristo. Certa vez Jesus declarou: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como servos de Deus somos sal e luz deste mundo, e por esse motivo, é necessário que vivamos e façamos triunfar os valores cristãos e a verdade. Quando Jesus estava sendo injustamente julgado por Pilatos, este perguntou ao mestre o que é a verdade. 1838, Pilatos perguntou de uma forma retórica, pois logo se voltou para os judeus, dando a entender que ele acreditava que toda a verdade era relativa. Ele estava diante da própria verdade, mas não a reconheceu. Atualmente, muitos falam a respeito de Jesus, vão à igreja, querem bênçãos, mas não reconhecem Jesus como a verdade. O que é o relativismo? Do ponto de vista de cada um, essa é uma afirmação relativista. Essa maneira de pensar, pecaminosa, está presente em nossa sociedade, onde cada um tem a sua verdade. Por isso, vamos explicar seu conceito. Mas antes, é importante que você saiba que Deus abomina o relativismo moral. Nós cremos em verdades absolutas, e essas verdades estão na Bíblia, a palavra de Deus. Os valores de Deus são imutáveis e absolutos. Logo, não podemos jamais nos conformar com a maneira de pensar deste mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora que você já sabe que tal maneira de pensar é contrária à palavra de Deus, vamos definir o termo. É a corrente de pensamento segundo a qual não há verdades nem preceitos absolutos. Cada pessoa pode fazer suas escolhas e realizar a própria vontade como bem te parecer. Como você pode perceber, o relativismo arruína a vida de qualquer pessoa, pois cada um pode fazer o que bem entender, o que considera certo ou errado. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Isaías 5:21. Estamos falando a respeito do relativismo, mas você sabe definir esse termo? Talvez você não saiba a definição exata, mas já tenha ouvido alguém dizer: não existe certo ou errado, depende. Sabemos que a palavra de Deus é eterna e que seus princípios são imutáveis e inegociáveis. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jamais se esqueça dos preceitos de Deus. Me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. SL 11.993. A palavra de Deus é vida, mas o relativismo é morte. O que você vai escolher? Segundo tópico. O relativismo é pecado. Conforme observamos antes no primeiro tópico, a relativização dos valores em nossos dias é um pecado abominável. Pois Deus é santo. Ele não tolera o pecado e exige santidade dos seus filhos, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Mesmo vivendo em uma sociedade perversa, temos que ser puros e viver como sal e luz. A nossa luz tem que resplandecer em meio às trevas e filosofias mundanas. Como servos de Deus, precisamos vivenciar os valores éticos do reino. Você que tem o privilégio de conhecer a verdade, precisa viver conforme o Evangelho. Rejeite a relativização dos valores éticos e morais e oriente a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Procure nela meditar de dia e de noite para que você viva neste mundo de maneira que agrade a Deus e desfrute das suas bênçãos.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Para não ser enganado pelas muitas filosofias mundanas, precisamos conhecer a Bíblia. Conhecer envolve meditar, ler, estudar e viver a palavra. Aqueles que não conhecem a palavra acabam caindo nas astutas ciladas do diabo. Precisamos vigiar, pois o diabo quer nos enganar e nos destruir. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Terceiro tópico: algumas consequências do relativismo. A relativização dos valores morais tem destruído a nossa sociedade. Basta ler os noticiários para ver que estamos mergulhados em uma profunda crise moral, ética e espiritual. Alguém já disse que se a nossa sociedade sucumbir não será por falta de tecnologia, cultura ou bens materiais, mas por falta de valores sólidos, fundamentados nas sagradas escrituras. As consequências da falta de valores morais são muitas e todas maléficas. Vejamos apenas 3. Falta de santidade. Quando falamos em relativismo moral, nos referimos a todas as mazelas que temos visto em nosso país, como por exemplo, a corrupção, assassinatos, roubos, estupro, aborto, etc. A origem de todas estas aflições está no fato de que as pessoas não reconhecem e não aceitam a verdade, Jesus Cristo. Aqueles que a conhecem precisam viver uma nova vida, uma vida de santidade. Sim, a santidade continua e continuará sendo indispensável ao crente. Precisamos não somente conhecer e obedecer a verdade, mas procurar vivenciá-la em tudo, mesmo em meio a uma sociedade marcada pelo pecado. A obediência vem mediante o conhecimento da palavra de Deus. Viver em santidade não é fácil, mas é possível, pois temos o Espírito Santo que habita em nós e deseja nos ajudar. Seja santo e não caia nas garras do relativismo ético-moral. Desestruturação familiar. A constituição do núcleo familiar vem divergindo muito do padrão divino e bíblico. A família foi criada por Deus e é a célula mais importante de uma sociedade. Se ela vai mal, a sociedade também decai. O crescimento do divórcio, do adultério, da mentira e do engano vem destruindo muitos lares. Precisamos orar pelas famílias para que não venham a sucumbir diante das investidas do maligno. Que a verdade esteja presente em nossos lares. Uma sociedade centrada no homem. A sociedade moderna tem como base a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Ele é o centro. Por esta razão, age e pensa como Satanás, que tenta usurpar para si o direito de soberania que pertence somente ao Senhor. Sabemos que o homem foi criado por Deus. Logo, ele não é maior do que o Criador. Deus é soberano e infinito. O homem é falho e finito. A falta de valores sólidos, fundamentados na Sagrada Escritura, pode levar a sociedade a sucumbir. A palavra de Deus tem os valores absolutos que servem de referência para a humanidade. Isso foi tudo, espero que agora vocês estejam na tocha. Que Deus abençoe a todos. Tchau.